Olá, saudações em seu coração maravilhoso. Bom, hoje eu vou trazer aqui uma questão que o Robson Izumi fez um comentário aqui, uma pergunta num outro vídeo sobre traço caráter oral e abre aspas. Quais profissões são as melhores para as pessoas das características orais serem bem-sucedidas? Fecha aspas. Muito grato pela pergunta, Robson. Pergunta muito interessante, só que não é uma questão que dá para responder assim, numa sequência, pelo menos na minha avaliação. Existem várias formas de a gente abordar esse tema. Ele é importante para ser trabalhado, para ser compreendido, para a gente aprender junto com essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Então ela parece que exige uma resposta rápida, uma resposta simples, pronta, programada, mas só que não é bem assim. Eu adoraria que fosse, mas não é. Porque nós somos seres complexos. Isso não é como a gente pegar assim, um celular que você vem ali com um manual e que quem projetou já programa aquilo ali, já tem aquele jeito e tal, tudo mais. Todos os celulares daquela marca vai ter aquilo, ou um carro, e por aí vai, uma máquina. Mas o ser humano não. Se trata de soluções psíquicas para problemas psíquicos. Inclusive, para quem nunca ouviu falar sobre esse assunto aqui, eu quero fazer um parêntese. Eu sugiro que veja os vídeos que eu falo sobre esse assunto, ou então manda as perguntas aí que eu vou te ajudar, tá? Porque aqui eu vou focar na resposta para o nosso querido Robson. Robson, a gente tem que, antes de eu trazer esse tema, de tentar te responder quais seriam, né, essas profissões, né, para que a pessoa pudesse desfrutar o máximo de prazer, né? Eu acho que é isso que você quer dizer. Qual a profissão que a pessoa vai ter mais prazer, que ela vai se dar bem, que vai se adequar melhor para ela, né? Isso aí tem uma coisa simples. Vai depender das suas estruturas de caráter? Vão sim. Dos seus traços. A gente pode falar em traço. Porque quando se fala em caráter, a gente tem que ver de qual escola a gente está falando. Cada uma vai dizer uma coisa, algumas delas divergem entre si. E aí a pessoa vai ver o que se identifica mais. Agora, uma coisa que é universal e é central para essa pergunta é o processo terapêutico, que é o processo transferencial. A gente não está lidando com rótulos, está lidando com o psiquismo. Então, quando a gente fala de uma pessoa que teve uma fixação na fase oral, é como... Eu gosto muito de falar do exemplo do bolo. Eu chamo a fase pré-forno e a fase de forno, né? É como digamos que fosse a vida, né? Se a gente fosse fazer uma analogia com o bolo. A fase pré-forno é a fase em que você está ali juntando os ingredientes, né? Você está lidando com a massa, mexendo com a massa, tem todo um processo. É o formato do bolo, né? A textura do bolo vai depender das quantidades, né, do afeto, da inteligência, da criatividade que foi feita para pôr nesse bolo. Isso você tem até a fase pré-forno para você ter esse resultado. Depois que você leva para o forno, você já não tem mais muito o que fazer, a não ser coberturas que você vai criando ali para, né, você compensar ali ou agregar nesse bolo para você desfrutar de mais prazer, né? Eu sei que a vida não é um bolo, isso é só uma analogia. Então a gente tem que avaliar como que a gente se organizou. Se você fosse um bolo, quais foram as soluções que a pessoa encontrou em virtude das dificuldades traumáticas que ela passou nas suas fases. O Freud, ele mostrou que realmente a gente tem o que é decisivo, nossa fase pré-forno é a nossa primeira infância. Ela é decisiva para a nossa vida. A gente basicamente vive repetindo o que aconteceu lá, transferindo os personagens, trocando, né? A gente vai fazendo, vai sintetizando, a gente vai fazendo, vai se organizando com um monte de soluções que tem ali, as mais fáceis, as mais plausíveis. E muitas vezes a gente nem tem tanto sucesso nessas soluções, porque às vezes o trauma é tão grande que a gente não consegue. Claro que a gente tem um processo de resiliência natural, tem uma proteção, alguma coisa que a gente já vem do nosso cérebro biológico.
Mas tem coisas que são vivas, a psique é viva, ela não é algo mecânico, é algo que vai acontecendo e a pessoa vai encontrando essa solução. Isso vai através da linguagem, através dos seus aspectos biológicos e tudo mais. É um conjunto complexo. Então, de acordo, para se falar das profissões, que seria basicamente, a profissão já é uma coisa mais madura, né? Já tem uma coisa de independência. E quando se fala em fase oral, já se fala em independência. São as fases, né, que elas são consideradas assim, primitivas. São as mais primitivas, que são decisivas para até as demais fases, que é a chamada fase oral, que inclui não só o processo de gestação, como a fase de amamentação. Então, o que eu considero que é importante para a gente trabalhar isso, e isso acontece no ambiente, no âmbito terapêutico, que eu considero mais seguro, o mais mágico, o mais rico, o mais profundo, o mais estético, podemos dizer, porque é um inconsciente com um outro inconsciente interagindo, não é? Agora, é claro que você vai ter, nas linhas haitianas, você tem muitas possibilidades, né? Você vai encontrar várias escolas e vários terapeutas. São técnicas. Uma técnica bem aplicada qualquer técnica que venha da árvore da psicanálise, são boas. Agora, quando ela não é bem aplicada, não vai funcionar, né? Agora, essa técnica, ela não é algo mecânico. Esse aqui é o grande desafio. É algo vívido, é uma transformação, é uma criação. Exige criação, é uma coisa complexa, podemos dizer. E ao mesmo tempo muito bonita. Então, isso tudo vai ser identificado. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso que visa buscar você extrair o máximo possível da sua genitalidade, ela é diretamente proporcional às limitações e às soluções que você encontrou para você existir, para você se organizar. E essa organização, ela tem a ver, sobretudo, com o impacto de cada trauma que você teve. Sobretudo aí, como estão falando da fase oral, quais foram os impactos? E a gente pode elencar aqui em 3 níveis. Um nível leve de impacto, ou seja, de impacto traumático, um nível moderado e um nível severo, que seria uma coisa grave. Se a pessoa desenvolver um nível leve, vai depender de como é que a pessoa, né, se organizou na fase subsequente, que é a fase anal. E aquilo ali você vai ver, é como se fosse o bolo. Teve muito fermento? Teve pouco fermento? Teve muita farinha, pouca farinha? Foi misturado, mal misturado? Como é que foi? Ou foi bem misturado? Tudo isso vai ser decisivo. Se foi leve, é muito natural que a pessoa vai construir lá na frente defesas para proteger esse pequeno impacto. E aí qualquer profissão vai dar certo para essa pessoa, podemos dizer, em linhas gerais. Porque ela vai depender do que ela organizou lá na frente. Se ela desenvolveu uma obsessão compulsiva, se ela desenvolveu, né, no sentido de traço, de cobertura característica. Estou aqui falando, inclusive, pela ótica navaiana, viu? Fazendo um alerta. E aí você também pode desenvolver também outro tipo de cobertura, sei lá, mais genital, né? Você pode ter se o impacto foi grande, né? Se ele já foi moderado, aí a coisa já muda de cenário. Porque as outras fases, as soluções que a pessoa vai criando, né, elas tenderão a não ser tão fortes. As outras coberturas elas ficarão mais comprometidas, porque essa área vai aumentando, ela vai sobrecarregando, porque existe como se fosse um nível, né, um impacto primordial. É como se fosse ali fazer na Fórmula 1, é como se fosse o grid de largada e a sequência que vem mais para trás. Quanto mais para trás, mais regredido, mais difícil fica lá na frente, né? Então, a gente poderia dizer em linhas gerais que isso acontece
a pessoa que está submetida, que quer conhecer o que é melhor da sua genitalidade, que vai ter mais prazer na sua vida, na sua profissão, como ela vai funcionar melhor. É óbvio que se ela teve um impacto moderado ou severo ou mediano na fase oral, tudo isso vai ser decisivo e essa pessoa tenderá a ser uma pessoa mais afetiva, porque a fase oral é a fase do afeto, é do contato, é de pôr para dentro, dessa ligação. Então essa pessoa tenderá a ter uma predisposição maior, mas não significa que ela não tenha desenvolvido outras coberturas, que às vezes é difícil, às vezes é até antagônica, mas ela consegue. Se for moderada, ela consegue desenvolver outra cobertura. E ali ela vai depender da profissão. Até uma profissão super difícil para ela, sei lá, até uma pessoa que trabalha com, sei lá, com designer de móveis, não sei o quê. Algo que tem um pouco ali que exija dela essa coisa afetiva, né, até criativa, né? Ela vai encontrar naquilo ali aquele espaço, aquela emoção, aquele sentimento. Mas isso não é uma coisa assim objetiva, não é uma coisa fixa. Isso é uma coisa que vai acontecendo, que a pessoa vai desenvolvendo, né, dentro de si. Às vezes a pessoa está numa profissão e ela não tem nem coragem para ver que aquilo não está fazendo bem para ela, que ela não gosta daquilo, ela não tem coragem de largar aquilo, porque ela desenvolveu uma outra cobertura lá, sei lá, uma masoquista, enfim. E de repente ela não aguenta, não é para ela. E aí ela vai, num processo terapêutico, ela vai construindo, ela vai descobrindo, vai desabrochando, vai tirando as camadas e vai encontrando o que tem mais a ver com a sua vocação. E aí é pessoal, Robson, na minha visão, Robson. Não é uma coisa que está escrito, que tem uma tábua que diz ali, olha, é tudo assim, assado, não são rótulos. Eu sei que você não quis dizer isso, eu presumo que sim, né? Mas é que eu estou alertando também, pelo pouco que eu conheço também. Isso aqui é a minha visão, não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, não. Isso é o pouco que eu conheço, e que por sinal é muito pouco sobre esse assunto. Que é amplo, porque depende de pessoa para pessoa. Exige amor, exige terapia, exige afeto, contato, interesse, exige deleite, prazer em descobrir-se. E num processo terapêutico, um inconsciente ajuda o outro inconsciente a se descobrirem, a se revelarem, a desabrochar. Vai se folgando, vai flexibilizando todas as amarras que muitas vezes são proteções artificiais, que muitas vezes não são boas, são proteções negativas. A energia fica presa e a pessoa não flui. Ela não consegue desabrochar, não consegue viver, não consegue... A energia não vibra na pessoa, a pessoa não se assenta. Ela fica localizada, focada num lugar e ela fica fixada naquele lugar. Então, muitas vezes, a gente precisa ter essa paciência que eu não vejo um lugar mais mágico. Pode ser que exista, às vezes você flexibiliza, né, uma couraça, né, com a dança, com a música, com outras coisas, com um trabalho bacana aí de biodança e tudo mais, mas nada se compara com a interação transferencial de um terapeuta com um interagente ou com um paciente, como você queira chamar. Esse trabalho analítico que acontece é uma coisa mágica, e não é para todo mundo também. Nem todo mundo está disposto, nem todo mundo tem esse anelo, essa vontade de se aventurar nesse processo de autoconhecimento, para liberar e conhecer e desfrutar aspectos da sua genitalidade. E está tudo certo. Então, a gente poderia ali, né, se a gente tem esse anelo, se a gente tem essa busca, então na minha opinião, para se descobrir quais seriam as melhores profissões, é se descobrir junto com você, com a pessoa específica, e não uma fórmula geral. Em linhas gerais, a gente poderia dizer, a pessoa que tem vocação para o contato com as pessoas, que tem a ver com alimentação e tal, mas isso é muito vago. Às vezes não é nem isso. Porque muitas vezes a pessoa tem ali uma oralidade que está muito bem protegida e ela conseguiu desfrutar de outros aspectos lá na frente. Aquela oralidade ali está só como uma casca que está muito profunda e ela já conseguiu força nas outras coberturas que faz com que ela tenha
né, outros anelos e tem prazer também. Então, pode ser que a pessoa... Agora, muitas vezes a pessoa, quando já está no nível mais moderado para grave, né, chega às vezes o caso da pessoa não ter nenhum anelo para nada, né? A pessoa entra, né? Vai depender muito dessa coisa. E aí, muitas vezes, uma coisa que poderíamos dizer assim, em linhas gerais, né? Que é a pessoa que também tem uma vocação para cuidar, para ser mãe, para ser pai, para ser tutor, né? Para cuidar, né? Isso aí, inclusive, poderia até, no nível de amadurecimento, à medida que a pessoa vai tirando as lasquinhas, né? As casquinhas lá da genitalidade, a pessoa pode desenvolver até uma outra cobertura que poderia ser chamada uma cobertura genital, que são essas pessoas que se dedicam a ajudar o próximo, que fazem esses trabalhos filantrópicos, essas coisas bonitas, né, de ajudar, de estar ali sempre doando. Agora, sempre tem um viés oral ali, porque você vê que a oralidade ela é transversal. Todas as outras coberturas, todos os traços de caráter são influenciados pela oralidade e pela esquizoidia, que é considerado, né, por alguma escola, dependendo da escola, um núcleo psicótico que a pessoa tem. Todo mundo tem isso. O resto é transversal, o resto são coberturas que a pessoa vai desenvolvendo ali para segurar a onda, para se organizar, né? Para ela poder existir. São soluções, são gambiarras que eram para ser provisórias e quando o corpo não consegue se desenvolver, até pela organização social, pelo contexto que a pessoa vive, seja familiar, seja social, psíquico-social, a pessoa... aquilo se torna permanente e a pessoa fica ali podada de desfrutar o prazer de viver, o prazer de existir, de ser um ser real, íntegro, um ser organizado, um ser espontâneo, um ser adaptável, um ser criativo, né? E tudo isso que a gente precisaria desenvolver de uma forma natural, né? Então, Robson, em linhas gerais, eu diria que a grande solução, o grande caminho para fazer essa descoberta, para se aventurar nesse caminho, seria o processo terapêutico, para que a pessoa descubra por si só, não porque está escrito num vídeo, ou porque está falado num vídeo, porque está escrito num livro, mas que ela descubra qual é a profissão melhor para ela desfrutar da sua genitalidade. Não sei se eu te respondi, me dá teu retorno, se possível. Gratidão mais uma vez pela pergunta. Inclusive vou fazer uma série aqui falando sobre essas questões de perguntas e respostas. Tem umas questões muito interessantes aqui, que às vezes eu nem vejo aqui no canal. E também quero, para quem porventura gosta desses conteúdos e quer que ele se propague, se for do seu coração, se seu coração cantar para isso, se inscreve no canal, comenta, faz que nem o Robson, comenta. E se não gostou, dá um dislike. Se gostou, dá um like. E aí a gente vai construindo isso. Então, olha, agradeço de coração, saudações e muita luz. Uhul!